Neste vídeo, eu irei mostrar para vocês como realizar a troca de escalas para os funcionários, tá? Então pode acontecer que em determinado momento você necessite mudar o horário do teu funcionário, tá? Então aqui dentro do sistema eu vou te mostrar como que o sistema guarda o histórico das escalas, né? E como que a gente faz essas trocas. Então primeiramente selecionamos o módulo automação de ponto. Primeira aba cadastros. Vamos até a tela de funcionários. Vou clicar aqui em todos os registros. Ele vai abrir aqui os funcionários que eu tenho cadastrados, né? E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa troca, tá? Depois que você cadastrou o funcionário, se você editar o cadastro dele, né? Então eu vou editar o cadastro de um funcionário, posso dar 2 cliques também para entrar. Aqui no registro, ó, é onde eu vinculo a escala, né? Só que só no momento do cadastro. Ó. Depois que eu salvei esse cadastro, eu não consigo mais modificar essa escala. Ó. Então, se eu vier aqui, ó, então eu vou entrar de novo, né? Vou vir aqui no registro. Ó, eu não consigo mais alterar, ó. Ele tá bloqueado aqui para eu fazer alteração. Porque ele guarda o histórico, tá? Então, se eu vier aqui, ó, se tivesse aberto e mudasse a escala, ele vai mudar desde a data de admissão do funcionário. Mas não é isso que eu quero, né? Então, por exemplo, se desde o 1 do 5 o funcionário está usando essa escala, mas aí no meio ali do período ele mudou, ó, por exemplo, a partir do 1 do 6 ele mudou de escala. Então o sistema precisa guardar esse histórico, né? Porque se eu trocar desde o 1 do 5, ele vai modificar todo o cálculo do funcionário, né? Então por isso que ele não deixa mais trocar aqui por dentro, tá? A alteração a gente vai conseguir fazer por aqui, ó. Seleciona o funcionário, tarefas, históricos e escala, tá? Então esse é o caminho que a gente vai utilizar, ó. Ao clicar aqui, eu clico em todos os registros e ele me aparece aqui, ó. Todas as escalas que esse funcionário já utilizou. Então a primeira linha, ó, eu não consigo excluir ela, ó, porque ó, esse é um registro, né, gerado pelo sistema, não pode ser excluído. Ó. Então quando eu gravo o meu funcionário, ele pega a data de admissão que eu informei lá no cadastro e ele gera um histórico de escala. Ó. Essa é a escala que eu vinculei no momento do cadastro, né? Ah, eu vinculei errado essa escala. Essa escala não era para ter, eu salvei errado. Aí eu posso vir aqui e editar ela. Ó. Posso editar e trocar a escala, ó. Isso se eu gravei errado. Ah, era para selecionar uma outra escala, eu acabei selecionando errado. Então você pode vir aqui, né, e trocar, ó. Lembrando que o período tem que estar aberto para você fazer isso, tá? Ó. Então eu vou salvar, ó. Ele vai recalcular, tá? Se o período estiver encerrado, ele não vai deixar. Ele vai dar um erro ali, não vai deixar, ó. Então beleza, aqui eu troquei, ó. Digamos que eu, no caso de eu cadastrar errado, né? Então no momento do cadastro ali, eu selecionei a escala errada e aí eu fui ver. E agora, como é que eu faço? Se eu tentar lançar uma nova com a mesma data, ó, o sistema ele vai me dar um erro. Ó. Então, vou tentar lançar uma nova escala com a mesma data. Ó. Ele não deixa. Ó. Já existe um histórico cadastrado na data. Então, para casos que você cadastra errado, você pode editar aqui e modificar, tá? Período estando aberto, ele vai deixar. Mas o período tem que estar aberto. No nosso caso aqui, eu vou voltar à escala que eu estava usando antes, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Provavelmente ela está inativa essa escala. Eu vou habilitar ela aqui, ó. Só para ela aparecer na lista aqui para eu, tá? Ó, então eu vou voltar à escala que eu estava usando antes, ó. Que é essa de número 8, ó. Beleza, ó. Então aqui tarefas, históricos, escala, todos os registros. Essa é a escala que ele me apresentou. Eu não quero editar essa escala, eu quero lançar uma nova. Então, do 1 do 5 até o 31 do 5, por exemplo, ele estava usando essa escala. A partir do 1 do 6 ele mudou. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, no novo registro, coloco a data de alteração, 1 do 6, e seleciono a nova escala. Vai ser das 14 às 18. Ó. Repare que no momento que você clica na escala, ó, aqui do lado aparecem os horários que estão vinculados a ela, tá? Para você confrontar com a descrição que está na escala, se realmente é isso mesmo que está vinculado a ela. Se tiver um horário personalizado, ó, por exemplo, a escala 12 por 36, você vai ter que selecionar o horário. No dia 1 do 6 ele começa folgando ou começa trabalhando. Você vai ter que selecionar aqui. Se for uma escala padrão, né, ele não vai te pedir para selecionar nada. Aí você pode salvar, ele vai recalcular. Ó. Beleza, ele guarda os dois históricos. Então, o histórico da admissão e
a troca que teve. Ó. Então, aqui ele não mexe no cálculo, né? Então, aqui do 1 do 5 ele calcula nessa escala e a partir do 1 do 6 ele começa a calcular nessa nova escala, tá? Então, essas são as trocas de escala. Ó. Se eu lancei errado, eu consigo editar ela aqui também. E esse registro sim, ó, que eu consigo excluir. Esse eu consigo excluir, ó. Eu consigo excluir essa troca e ele volta a utilizar essa aqui, ó. Essa aqui eu não consigo excluir, tá? Não deixa, ó. Então, a gente chama esse histórico aqui de trocas definitivas. Definitivas por quê? Porque até que você entre aqui, ó, então eu lancei uma escala 1 do 6, né, ó. Então, a partir do 1 do 6, até que eu entre e troque de novo essa data de alteração, ele vai continuar usando essa escala, ó. Ele não vai modificar, ó, né? Então, do 1 do 6, até que eu entre e novamente faça a troca, ele vai continuar usando essa escala. Por isso que a gente chama de troca definitiva. Ela não tem uma data de início e fim, né? O que vai limitar o uso dessa escala aqui, o que vai determinar a data final dela é o momento que eu entrar aqui e colocar uma nova data, né? Então, se eu colocar aqui 1 do 7, ó, e colocar uma nova escala, então do 1 do 6 até o dia 30 do 6 ele vai usar essa escala e a partir do 1 do 7 ele começa a usar essa outra, tá? Então ele vai sempre olhar as datas aqui, ó. Então essas são as trocas de escalas, tá? E se eu entrar aqui, ó, agora no meu espelho ponto, ó, no mês 6, ó, se eu vier aqui gerar o espelho ponto, ó, das 14 às 18, ó. Se eu entrar no dia aqui também, ó, 14 às 18, tá? Se eu mudar pro período do mês 5, ó, se eu for lá no último dia, ó, até o 31 do 5, ele vai estar usando a antiga escala, ó, até às 17 horas. Então, a partir do 1 do 6, houve essa mudança.